Pessoal, bom dia. Estamos ao vivo aqui nesse bate-papo sobre PNL, como prometido, no dia 1º às 11. É um bate-papo de perguntas, colocações, coisas simples para que a gente possa aí debater o dia a dia da PNL, como é que ela pode ser usada, tá? Na vida pessoal, na vida profissional de vocês. Vamos lá. Queria falar um pouco sobre a PNL. Nós temos uma pergunta aqui, como é que ela pode ajudar a resolver conflitos dentro da empresa? Os conflitos dentro da empresa são gerados, muitas vezes, porque uma pessoa não se adapta a outra. Se uma pessoa não se adapta a outra, gera-se um conflito. Então a PNL chama isso de mapa mental. Cada um de nós tem um mapa mental, cada um de nós pensa de um jeito e age de um jeito. Quando isso acontece, podem gerar conflitos, ou seja, o conflito é gerado porque uma pessoa não se adapta ao mapa mental da outra. Então, por exemplo, se você tem uma crença, se você acredita em alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer para minimizar o conflito é respeitar o mapa do outro. Você não tem que concordar, você tem que respeitar. Então, uma ferramenta útil para isso é uma ferramenta chamada amortecedor, que você pode falar com a pessoa que entende o ponto de vista dela, respeita o ponto de vista dela e que você gostaria de explicar de outras maneiras, tá? Essa é uma maneira mais simples de você minimizar conflitos. Use a ferramenta chamada amortecedor. Fala, eu entendo seu ponto de vista, deixa eu te mostrar agora outras posições para que a gente possa debater. É proibido falar com a pessoa, você está errado, você está enganado, eu não concordo com você, até porque essas frases geram mais conflito. Tá? Como que a PNL ela pode ser aplicada na vida pessoal e na empresa de forma geral? Bom, no ambiente empresarial, ela otimiza o processo de comunicação, ela faz com que a comunicação seja mais rápida, com que a comunicação seja mais eficaz, ela faz com que você se adapte melhor ao perfil dos outros, ela faz com que você possa liderar de uma forma mais ampla, de uma forma gerando mais resultados. E na vida pessoal é uma grande ferramenta de autoconhecimento, tá? Uma ferramenta em que realmente você gera autoconhecimento para você, uma ferramenta em que você consegue se conhecer mais e ao mesmo tempo controlar suas preocupações, seu estresse. É uma ferramenta que faz com que você conheça o manual de funcionamento do seu cérebro. Então, a PNL serve para quê? A nível pessoal. Para ela te dar mais autoconhecimento, mais autocontrole e você conhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos. Essa é a grande vantagem da PNL. Eu queria então explicar para vocês aqui um tripé da PNL. Como é que a PNL age? Nós estamos falando aqui de linguagem, de mente e de corpo. Ou seja, o cuidado que nós devemos ter é que a linguagem que nós temos com nós mesmos impacta na nossa mente. Automaticamente, isso impacta no nosso corpo. Então, vários de vocês já devem ter percebido isso na prática. Em um dia que você não está bem, que você não está legal, você fala negativamente, seu diálogo interno é negativo. Isso gera, sem dúvida nenhuma, pensamentos negativos que impactam no seu corpo, uma dor de cabeça, uma tensão. Então a dica também aqui agora para todos vocês, cuidado com o que vocês falam com vocês mesmos, até porque isso gera uma verdade, gera uma realidade para o seu cérebro. Então se você falar assim, nossa, o país está difícil, dessa crise eu não consigo emprego. Se você tiver esse diálogo interno, isso vai acontecer. Isso acontece por quê? Porque nesse momento em que você está falando isso para você mesmo, o seu cérebro entende que é verdade. E acontecem ações na sua vida que comprovam que é difícil gerar emprego, conseguir um emprego. Mas se você acredita, por exemplo, que mesmo na crise eu vou conseguir, eu dou conta, muda completamente seu pensamento. O seu cérebro começa inconscientemente a correr atrás de possibilidades para vocês. Então, a PNL também melhore o seu diálogo interno. Porque no momento em que você melhorar seu diálogo interno, você automaticamente muda a sua fisiologia, muda o seu corpo, muda seus pensamentos e atrai coisas melhores. Esse é o propósito, tá? Exatamente pela questão das limitações, como nós estamos vendo aqui. As limitações vêm do nosso diálogo interno. Então, conhecem pessoas que só pensam besteira o dia inteiro, pensam só em desgraça o dia inteiro? Ela atrai isso. Ela atrai porque você gera um campo eletromagnético que atrai esse tipo de coisa. Esse é um ponto específico da PNL. Outro ponto fundamental
para que a gente tenha aí muita atenção. Nós temos uma ferramenta da PNL chamada submodalidades, ou seja, nós podemos pintar um quadro novo a hora que a gente quer da nossa vida. Então, se você tem medo de alguma coisa, imagina isso que você tem. Uma pessoa tem medo de barata, por exemplo. Imagina essa barata de uma forma engraçada, com uma cor engraçada. Você muda a sensação. Então, as submodalidades são distinções da modalidade que nós temos. Nós mudamos as sensações quando nós pintamos um quadro novo na mente. Vou dar um exemplo. Conheço um outro exemplo. Conheço um amigo meu que tem medo de avião. Quando ele entra dentro do avião, ele imagina que o avião cabe na palma da mão dele. Que esse aviãozinho pequenininho que está na palma da mão dele toca uma música que o agrada. Neste momento ele muda as submodalidades, muda a representação interna, automaticamente mudam-se os sentimentos. Então nós temos como mudar os nossos sentimentos. Basta nós mudarmos nossa representação interna. Basta nós mudarmos como nós representamos na mente aquela realidade. Até porque cada um de nós forma a realidade que quer. Ok? Vamos ver aqui outras colocações, outras possibilidades aqui, em termos de falar um pouquinho sobre crenças, até porque o nosso bate-papo é um papo rápido e é um papo para que possa ser gerada relevância para vocês em alguns aspectos. Falando sobre crenças, nós falamos sobre a questão da representação interna, nós falamos sobre a questão da submodalidade, que nós podemos mudar as nossas emoções de acordo com o que nós representamos. E nós temos que ter cuidado com as nossas crenças, como nós entendemos as coisas. Tá? Até porque, de novo, o que a gente acredita se torna realidade. Então eu lanço um desafio para vocês de avaliar o seguinte: quais são suas crenças possibilitadoras? Aquelas crenças que te possibilitam crescer na vida. E quais são crenças que pode ser que estejam te limitando? Crenças que às vezes podem estar atrapalhando sua vida. E o desafio é que vocês pensem nas seguintes crenças. O que é difícil, o que eu acredito que é difícil de se conseguir, é um tipo de crença. O que eu acredito que está fora das minhas possibilidades é um outro tipo de crença. E alguma coisa que você acredita que não merece aquilo também é um outro tipo de crença. Então, muito cuidado com esses três tipos de crenças. Se tem alguma coisa que você acredita que está fora das suas possibilidades, que é difícil de se conseguir, ou que você não merece aquilo, sem dúvida nenhuma, isso está gerando limitações para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Fiquem atentos a isso, como, por exemplo, a pessoa que acredita assim: é muito difícil, neste momento atual, eu guardar dinheiro. Se você acredita nisso, vai acontecer alguma coisa para que o seu cérebro gaste o dinheiro que ele tem. Ou seja, você tem dinheiro, mas o seu cérebro vai te mandar, vamos dizer assim, gastar o dinheiro. Inconscientemente, muitas vezes. Vou contar um caso que aconteceu com um coach que eu tive. Ele tinha sempre dinheiro para pagar a prestação do apartamento dele. No momento em que esse dinheiro sobrou na conta dele, era para ele conseguir guardar o dinheiro, mas ele não conseguia mais. E ele falou comigo: eu não sei de onde está saindo o dinheiro, Arthur, mas eu sei que eu estou gastando, porque inconscientemente a crença dele era: gasto o dinheiro. A crença dele não é que guardar dinheiro era importante. Inconscientemente a crença dele era para gastar o dinheiro. Então, muito cuidado, porque o principal que nós temos aqui o nosso ponto principal é cuidado com as crenças que você tem, porque elas podem gerar várias limitações. E o foco é trazer as crenças do inconsciente para o seu consciente, para que você aí possa ressignificá-las, para que você possa dar um novo sentido a essas crenças. Em termos de perguntas, quais são os tipos de perguntas abertas que nós podemos fazer, né? Como é que nós podemos aí entender mais as pessoas? Eu queria que vocês pensassem nas pessoas que eu vou falar agora, em estilos de pessoas que nós vamos comentar agora, tá? Já que a PNL nos ajuda a entender melhor o mapa mental das pessoas, já que ela nos ajuda a entender melhor como as pessoas funcionam, vamos explicar um pouco mais do estilo de pessoas, que com certeza isso vai ter relevância para vocês que estão nos ouvindo aqui.
Existem pessoas muito realizadoras, pessoas que fazem as coisas acontecer, elas tomam decisões muito rápidas, são pessoas extremamente assertivas. E estas pessoas, que são chamadas de realizadoras, são pessoas que você deve ter uma conversa muito direta com elas, você deve ter objetividade na comunicação, frases muito curtas, um tom de voz um pouco mais alto. São chamadas pessoas de perfil fogo, tá? Pessoas muito objetivas e extremamente realizadoras. Com essas pessoas, fale de forma direta, fale em forma de resultado. Vamos falar dos 4 elementos da natureza, as pessoas de perfil terra, que são pessoas mais analíticas, pessoas que pensam mais para tomar a decisão. Esse tipo de pessoa, você tem que falar de uma forma mais pausada, dar mais informações, frases um pouco mais longas. São pessoas que demoram um pouco mais para tomar a decisão. Automaticamente são pessoas que, quando tomam decisão, estão muito bem embasadas. E muitas vezes demoram para tomar decisão. Esse é o perfil terra. Temos um perfil que a gente chama de perfil água, que é um perfil de relacionamento, muito agradáveis para lidar com gente, muito agradáveis para lidar com diversos tipos de pessoas, muito sentimentais. E são pessoas que criam uma ótima sintonia com você, pessoas que têm facilidade de relacionamento. Então são pessoas que tomam decisão porque elas confiam em você. Não são pessoas que tomam decisão pela parte técnica, mas sim porque confiam em você. Com estas pessoas, use palavras de sentimento, palavras de proximidade, até porque são pessoas que valorizam muito a frase eu sinto, tá? E as pessoas de perfil ar, que são pessoas mais intuitivas, pessoas mais criativas, são pessoas que têm ótimas ideias muitas vezes, e estas pessoas de perfil ar, que têm ótimas ideias, valorize as ideias dela, porque no momento em que você valoriza as ideias dela, você cria sintonia. Não quer dizer que você tem que aceitar as ideias dela. No momento em que você vai... Caiu aqui, gente, só um minutinho. No momento em que você valoriza as ideias dessa pessoa de perfil ar, automaticamente você cria maior sintonia com elas. Vamos lá, quem gostaria de fazer alguma pergunta sobre a PNL, alguma dúvida do que é? Algumas pessoas me perguntam o que é a PNL, então, como nós já falamos. A programação neurolinguística vem da ideia, como eu comentei, que corpo e mente estão conectados através da linguagem. Dentre as várias definições, eu vou dar 2. Eu quero que vocês, alguns que estão me ouvindo aí, coloquem algumas definições do que vocês entendem sobre PNL. PNL é o manual de funcionamento do cérebro, sem dúvida nenhuma. PNL é conhecer as pessoas dentro do modelo mental delas. PNL também é você ter maior autoconhecimento, você se conhecer mais, você saber lidar melhor com as suas emoções, ter um estilo de linguagem adequado para cada pessoa e principalmente saber levar uma vida mais plena. Alguém mais dá uma definição do que é a PNL? Vamos lá? Quem pode colocar aí uma definição do que vem a ser PNL? PNL é entender as pessoas dentro do modelo de mundo delas. Sim. PNL é também vamos dizer assim, um enfoque revolucionário do que é a comunicação, sem dúvida nenhuma. E eu queria trazer para vocês, então, dentro desse propósito, uma outra ferramenta que vale a pena nós comentarmos agora. Uma ferramenta chamada níveis neurológicos da PNL. Até porque essa ferramenta vai ajudá-los muito a um processo de mudança. E aqui vale a pena a gente pensar em como que a gente muda, tá? Nós mudamos, no momento em que a gente quer mudar, nós temos que pensar o seguinte. Eu vou dar para vocês a ideia de como é que se faz isso. No ambiente em que nós estamos, nós temos determinados comportamentos. Então eu queria que vocês pensassem em determinados ambientes que vocês frequentam. Quais são os comportamentos que vocês têm nesse ambiente que vocês frequentam? E esses comportamentos que vocês têm nesse ambiente são gerados por capacidades que você possui. E você usa essas habilidades, e você tem esses comportamentos nesse ambiente porque você acredita que isso vai dar certo, são suas crenças. Isso tem a ver com sua missão de vida, quem você é, que é a sua identidade. Então eu queria explicar isso de uma forma mais didática para vocês agora. Por exemplo, se eu estou numa sala de aula dando uma aula, eu tenho determinados comportamentos
Eu falo algumas coisas, eu dou algumas práticas para os alunos que ali estão, e isso eu faço devido a algumas habilidades que eu possuo como professor, como treinador. E eu faço isso porque eu acredito que vai dar certo. E por eu acreditar que vai dar certo, isso tem a ver com a minha identidade, com a minha maneira de ser, com a minha maneira de agir. Então a dica que eu dou é, para um processo de mudança, uma dica só, para um processo de mudança, tenha claramente definida qual é a sua missão de vida. Claramente definido para que você veio nesse mundo. Quem é você exatamente? Porque tem muita gente que não tem a missão de vida definida. E aí o que acontece? Outras pessoas te usam para atingir a missão de vida delas. No momento em que você tem claramente definida a sua missão de vida, você reprograma quais são suas crenças para que isso aconteça, quais são habilidades que você já tem ou precisa ter para atingir aquela missão de vida, quais são os seus comportamentos que você deve adotar e em que ambientes. Então, a dica é, missão de vida, para que você precisa dizer não? Talvez algum trabalho, talvez alguma pessoa, talvez alguém que você não tenha mais conexão, pode ser de trabalho, pode ser de pessoas. Então, definir a missão de vida, pode ser que você não saiba exatamente o que você quer fazer, mas você tem que saber exatamente o que você não quer fazer. Porque na hora que você tem claramente definido sua identidade, sua missão de vida, você reprograma suas crenças, suas habilidades, seus comportamentos e até mesmo os ambientes onde você frequenta. Vamos lá, dúvidas, perguntas sobre essa ferramenta que eu acabei de falar, dos níveis neurológicos, de uma forma mais ampla. Falei dos estilos, comentar que existem 3 estilos preferenciais, o visual, o auditivo e o sinestésico, muito baseado no que eu comentei. A pessoa visual é a pessoa de perfil fogo, como eu falei. A pessoa visual vem uma imagem na mente dela, ela começa a falar, logo depois vem uma outra imagem, então fale mais rápido com essa pessoa. Fale de uma maneira mais rápida, assertiva, essa é a pessoa visual. A pessoa de perfil auditivo, ela te escuta, ela para te escutar, ela pensa, ela analisa, então essa tem que dar mais detalhes para ela. E a pessoa sinestésica é aquela que valoriza as relações humanas, aquela pessoa que está, como eu disse, ela compra muito mais uma ideia, um produto ou um serviço seu, porque ela confia em você, não pela parte técnica. Então a pergunta é, quem são as pessoas visuais, auditivas e sinestésicas que estão te cercando e como é que você vem lidando com cada uma delas? Já que a PNL, como eu comentei há pouco tempo atrás, é você conhecer as pessoas dentro do modelo de mundo delas, saiba se adaptar. Porque vamos supor que algum de vocês seja uma pessoa visual. E se você é uma pessoa visual e está falando muito rápido, uma pessoa auditiva, provavelmente isso pode gerar um conflito. Vamos lá, uma outra pergunta aqui, como funcionam as âncoras? Âncora na PNL é toda a relação estímulo-resposta. Qualquer relação estímulo-resposta é uma âncora. Então nós podemos ter âncoras visuais, âncoras auditivas e âncoras sinestésicas. Então, por exemplo, uma âncora visual, um sinal vermelho de trânsito é uma âncora visual, você vê o sinal vermelho e para. Uma âncora auditiva, um barulho, por exemplo, uma ambulância, você ouve um sinal, uma sirene de uma ambulância, você sai da frente. Uma âncora sinestésica, um cheiro que você gosta, por exemplo, um toque específico. Como é que funcionam as âncoras dentro da empresa? Vou dar alguns exemplos. Um quadro visual de vendas é uma âncora para fazer as pessoas se motivarem mais, onde ali estão as vendas de cada pessoa. Algumas empresas tocam um sino quando uma meta é batida, por exemplo. Então, assim são feitas as âncoras. Vou dar um outro exemplo de âncora. Como é importante nós termos atenção às âncoras que nós usamos. Um professor que, ao falar uma coisa muito importante, ele faz um determinado gesto, ou se debruça numa cadeira, automaticamente ele vai ancorando as pessoas que estão ali assistindo, que quando ele faz isso, ele vai falar algo muito importante. Um comediante, por exemplo, quando ele está numa cadeira, ele, na hora de contar uma piada, ele move o corpo para a direita. Inconscientemente, o que ele vai criando nas pessoas? Que ao mover o corpo para a direita, neste momento, ele vai falar algo engraçado. Então chega depois de um tempo, só dele mover o corpo para a direita, as pessoas já começam a rir. Então pensem em que âncoras que vocês podem criar para os clientes de vocês, quais as âncoras vocês podem criar na sua vida pessoal, na vida profissional.
O Ian está perguntando aqui, falar sobre os 4 arquétipos, gato, águia, lobo e tubarão. Ian, esses 4 arquétipos estão relacionados aos perfis que eu comentei: fogo, terra, água e ar. O perfil fogo, que é a pessoa mais rápida, mais objetiva, mais decidida, é também chamada de tubarão. É uma pessoa, então, que 2 dicas para lidar com elas: frases curtas e frases focadas em resultados, ok? O perfil lobo, o lobo é o perfil terra que eu comentei, aquele que fica mais à espreita, analisa a situação, só parte para cima quando ele tem certeza. Esse perfil lobo é aquele perfil que a gente deve usar frases mais longas e maiores explicações, temos que dar mais explicações para ele, tá? O perfil gato é o água, tá? É aquele perfil de relações humanas. Então você vai criar um ótimo relacionamento com essa pessoa, falar frases mais sinestésicas, como eu sinto que é importante que a gente faça isso. É uma pessoa que valoriza a confiança pessoal, que é o gato. E a águia é o arquétipo que eu comentei do perfil ar, aquele que vê a situação de cima, aquele que consegue ver o todo. É uma pessoa normalmente muito inovadora, que pensa em grandes ideias. Uma das melhores maneiras de criar o que a gente chama na PNL de rapport, de criar uma sintonia com essa pessoa, que é o rapport na PNL, é valorizar as ideias dele. Perguntar para ele: me conta um pouco mais sobre suas ideias, como é que você acredita que as suas ideias podem ser implementadas. Então, esses 4 arquétipos que o Ian está comentando aqui, gato, águia, lobo e tubarão, estão relacionados aos perfis fogo, terra, água e ar. Ok, Ian? Qualquer coisa me fala. O Lucas está perguntando aqui: quais técnicas são utilizadas no processo de reprogramação mental dentro da PNL? Lucas, nós temos várias técnicas para reprogramação mental. Por exemplo, se uma determinada pessoa tem um tipo de comportamento, nós podemos usar uma técnica chamada padrão switch, que é uma técnica em que você reprograma, você faz a pessoa ter mais acesso a uma determinada imagem que ela quer ter. Vou dar um exemplo aqui, Lucas. Não é o objetivo aqui ensinar a técnica passo a passo, mas, por exemplo, algum comportamento que você tem que você quer mudar. Um exemplo simples: a pessoa às vezes chega em casa, vou dar um exemplo que talvez não esteja relacionado a nenhum de vocês, mas a pessoa chega em casa e ela tem vontade de fazer ginástica, mas ela fica em casa. A gente pode mudar esse comportamento? Pode reprogramar? Pode. É uma técnica chamada padrão switch. Nós podemos fazer também uma reprogramação de crenças através de uma técnica chamada reprinting, que é uma técnica em que você reprograma, você printa novas crenças. Então existem várias técnicas da PNL, mas o mais importante é entender que nós somos capazes de reprogramar nossos comportamentos. O pior é a pessoa que acredita que ela nasceu daquele jeito e vai continuar daquele jeito. Então o que a PNL acredita? Que nós somos capazes sim de nos reprogramarmos, basta que nós tenhamos atitude para isso. Porque se a gente esperar outras pessoas fazerem isso, muitas vezes não vai acontecer. Que outras pessoas nos ajudem, pode até acontecer, mas tem gente que espera cair do céu, vamos dizer alguma coisa. Não, nós somos capazes de controlar nosso destino, saber para onde a gente vai, reprogramando comportamentos. Essa é a grande chave da PNL. A pergunta aqui em questão é, por exemplo, Lucas, ou para todos que estão nos ouvindo aí, quais são comportamentos que você quer reprogramar? Alguns você vai manter, mas quais são alguns comportamentos que você quer reprogramar? A partir desses comportamentos, algumas técnicas podem ser escolhidas para que isso possa ser feito. Ok? Vamos lá, novas perguntas para que a gente possa já caminhar para o final daqui a pouco. Um bate-papo rápido, mas que gere relevância sobre a PNL. Uma pergunta que normalmente me fazem é o seguinte: como é que eu posso imediatamente inserir a PNL na minha vida? Ok? Tem vários cursos, várias leituras, vários livros de PNL que você pode usar. Muita coisa você acha na internet. Agora, o principal é que você pegue uma técnica e realmente aplique. Que você tenha a instrução de alguém que possa te dar uma técnica para que você possa aplicar. Até porque a PNL é prática. Quanto mais prática você tiver, mais o seu cérebro entende que aquilo ali agora faz parte da sua vida. Então não adianta você usar uma técnica de PNL uma vez e nunca mais. Não tem sentido.
O importante é que você considere que a PNL faz parte da sua vida, que você considere que a PNL agora já faz parte do seu dia a dia. Então você inconscientemente vai usando as técnicas, vai reprogramando sua maneira de pensar, vai automatizando alguns comportamentos, tá? Então, se alguém quiser algumas dicas de livro, de artigos, de textos que vocês possam ler, de ferramentas que vocês possam ter de PNL, me dá um toque, manda um e-mail, eu vou deixar meu contato, anotem meu contato, pode ser até pelo WhatsApp, é o 31 98269 7070. Me manda um WhatsApp, fala assim, eu quero reprogramar esse comportamento, eu quero melhorar tal tipo de coisa, me manda um WhatsApp, que aí eu posso falar um pouco mais especificamente da ferramenta que você pode utilizar. 98269 7070, tá bom? Uma outra pergunta aqui, se a PNL pode ajudar a dar feedback? Claro, sem dúvida nenhuma, porque uma das principais ferramentas de PNL, chamada metamodelo, é você entender o modelo de mundo da pessoa. Como que nós entendemos o modelo de mundo dela? Fazendo perguntas. Até porque se a gente afirma, nós estamos afirmando segundo o nosso modelo de mundo. Não, esse não é o ideal. A PNL nos ensina que para nós treinarmos uma pessoa, para nós fazermos com que ela mude o comportamento dela, a ideia deve partir dela, não da gente. Até porque as pessoas ajudam, as pessoas compram aquilo que elas ajudam a criar. Então ela tem que entender que a ideia veio dela, tá? Principal ferramenta então, que é o metamodelo. O que você faz? Perguntas para a pessoa. Então, um feedback para alguém que, sei lá, está tendo um comportamento de estar chegando fora do horário. Feedback o que está acontecendo, como que você pode começar a chegar dentro do horário, que tipo de atitude você deve ter para chegar dentro do horário, o que você pode fazer de diferente que você ainda não está fazendo para que isso aconteça. Porque na hora que você faz boas perguntas, que no coaching isso é chamado de perguntas poderosas, a pessoa dá a resposta, e no momento em que ela dá a resposta, ela muda. Porque ela reprograma, ela começa a ter um novo modelo mental, porque a resposta sai dela. Se a resposta sair de você, não, você não está reprogramando ninguém. Se a resposta sair de você, aí você está condicionando. Isso é o que a gente chama, é a diferença do que a gente chama de condicionamento para reprogramação. A reprogramação vem no momento em que a resposta sai da pessoa, não a resposta que você dá para ela, ok? Então, gente, nesse bate-papo rápido sobre PNL, nós vamos fazer outros, sem dúvida nenhuma. Nesse bate-papo rápido, eu queria deixar claro para vocês o que é o Instituto Neurolinguística Empresarial. Nós usamos a PNL aqui dentro do ambiente empresarial e também para a vida pessoal. Nós temos algumas formações aqui. Uma das principais formações que nós temos aqui é a formação como practitioner em PNL. É uma formação completa em que você aprende na prática, e é das grandes, eu diria que um dos grandes diferenciais nossos aqui é muita prática, em que você aprende a como usar a PNL para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Sigam a nossa página no Facebook, INEMP, Instituto Neurolinguística Empresarial, várias dicas, vários comentários que nós vamos postar lá, ok? E nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, vários links, vários acessos que vocês podem seguir, inclusive com várias lives que nós vamos estar fazendo com vocês aí. Fiquem atentos que daqui a pouco, daqui a alguns dias teremos outras lives, tá bom? Obrigado, gente, um abraço.